E aí pessoal, sejam bem-vindos ao Cubo. Aqui nós vamos resolver dessa vez a prova do Enem 2020. Foi uma prova bem tumultuada, digamos assim, houve muitas desistências, mas você vai ver que é uma prova muito fácil. Lembrando que é um vídeo por questão para facilitar a forma de você acompanhar a correção, beleza? Então, sem mais enrolações, bora lá fazer essa prova. Questão 153 diz assim: para chegar à universidade, um estudante utiliza um metrô e depois tem duas opções: seguir num ônibus percorrendo 2 km, alugar uma bicicleta ao lado da estação de metrô, seguindo 3 km pela ciclovia. O quadro fornece as velocidades médias do ônibus e da bicicleta em km por hora no trajeto metrô-universidade. A fim de poupar tempo do deslocamento para a universidade, em quais dias o aluno deve seguir pela ciclovia? Então olha só, um exercício aqui que envolve razão e proporção, bem tranquilo de ser feito, se só precisava analisar todos os elementos da tabela e comparar os dois. Não era difícil, é só um pouquinho chato e trabalhoso, mas não é difícil. Olha, disse o seguinte: o rapaz tem que ir do metrô para a universidade. Se ele for de ônibus, ele tem que percorrer só 2 km. Se ele for de bicicleta, ele tem que percorrer 3. Então, como que faz para a gente descobrir qual que vai ser a opção dele? Lembrando que ele quer economizar tempo, então é a mesma coisa de perguntar em qual trajeto ele vai gastar menos tempo, quais os dias da semana que ele vai gastar menos tempo. Então, vamos pensar o seguinte: olha, aqui é a velocidade média, certo? Então, quando diz que o ônibus estava correndo 9 km por hora, eu posso dizer que em 9 km ele faz em 60 minutos. Certo? Só que ele tem que percorrer 2 km. Em quantos minutos ele vai fazer isso? Se você multiplica cruzado, o que acontece? Ó, eu tenho 9x, que é 9 vezes x, igual a 2 vezes 60, que é 120. O x, então, vai ser 120 sobre 9. Se a gente efetuar essa divisão só da parte inteira, não precisa fazer o decimal, você vai ver que 120 dividido por 9 dá mais ou menos 13. Então, no primeiro dia e na segunda-feira ele vai gastar 13 minutos. Vamos fazer o resto? Ô Anderson, mas eu vou ter que fazer regra de 3 para tudo. Não, meu filho, não precisa se fazer para todos. A gente pode simplesmente aproveitar essa fração que gerou aqui. Como? Repara que a única coisa que vai mudar vai ser a velocidade. Vai ser ainda o tempo de 1 hora, porque é uma velocidade média, e a distância que ele vai percorrer ainda vai se manter a mesma. Então a gente vai manter o 120 e trocar apenas o denominador da fração. Assim, repara, aqui eu vou até escrever um pouco mais para cá, porque ficou meio tumultuado. Ó, terça-feira, na terça, ele gastaria a velocidade de 20 km por hora, certo? Então, pensa comigo. Eu vou ter, então, 120 sobre 20. Isso vai gerar, então, um tempo de 6 minutos na terça-feira, certo? Na quarta-feira vai ser 120 sobre 15. 120 por 15 dá 8. Ou seja, ele vai gastar 8 minutos para percorrer o mesmo trajeto. Na quinta-feira, eram 12. Então ele vai ser 120 sobre 12, que dá 10 minutos. Isso é o tempo que ele vai gastar no trajeto. Na sexta-feira, ele vai numa velocidade de 10 km por hora. Então, 120 dividido por 10 é 12. E no sábado, ele tem, no caso, 120 sobre 30, que é o dia que ele vai mais rápido, gastando 4 minutos. Certo até aí? Então, para a gente fazer uma comparação, agora eu preciso saber qual o tempo que ele vai gastar de bicicleta. O processo é o mesmo. Vou pegar aqui, no primeiro dia, a velocidade média da bicicleta é de 15 km por hora, então é de 15 km em 60 minutos, certo? E a distância que ele tem que percorrer de bicicleta é 3 km, então aqui fica o 3. E aqui o x, multiplicando isso cruzado, você tem 15x sobre 180,
Então, x vai ser 180 dividido por 15. 180 dividido por 15 dá 12. Então, a gente tem no primeiro dia que ele vai gastar 12 minutos, certo? Isso na segunda-feira. Então, vamos pensar no restante. Terça-feira, qual o tempo que ele vai gastar? Mesmo critério de lá. Vou continuar com 180, vou mudar apenas a velocidade, que é a única coisa que foi alterada. Na segunda opção, eram 22. Então, a gente vai ter, nesse caso, 180 dividido por 22. 180 dividido por 22 vai dar 8, mais ou menos. Lembrando que eu estou fazendo só a parte inteira, tá bom? Não vou fazer o decimal, mais ou menos 8. Então, na quarta-feira, ele gasta 24. Então, x vai ser 180 dividido por 24. 180 por 24 vai dar mais ou menos 7. Então, vamos continuar com ele. Na quinta-feira, é 15. Então, a gente vem 180 dividido por 15 vai dar 12. Na sexta-feira, na sexta era 18. Então, vai ser 180 por 18, que dá 10. E no sábado, ele tinha 16. Então, vai ser 180 dividido por 16. Isso vai dar mais ou menos 11. Então, quando ele pergunta quais os dias que ele vai na ciclovia, é só você olhar os dias em que a ciclovia era mais rápida, gastava menos tempo. Então, nesse caso, segunda-feira, de ônibus eram 13, mas na ciclovia eram 12. Então, a segunda, com certeza, ele iria de bicicleta. Na terça, 6 e 8, ele iria de ônibus. Na quarta, 8 e 7, então, provavelmente, ele iria de bicicleta. Na quinta, 10 e 12, ele iria de ônibus. Na sexta, 12 e 10, então, muito provavelmente, na sexta também ele iria de bicicleta. E no sábado, 4 e 11, ele iria de ônibus. Então, quais os dias que ele usaria a ciclovia? Segunda, quarta e sexta, beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, não esquece de deixar o like. Se não é inscrito, não esquece de se inscrever e ativar o sininho de notificações para não perder nenhuma das nossas correções por aqui. No mais, muito obrigado. Aguardo vocês nas próximas questões.